Façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam-na de ouro puro por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam 2 varais de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os varais nas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada. Os varais ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também um propiciatório de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta do propiciatório. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Suas asas ficarão abertas, cobrindo o propiciatório. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos que eu vou lhe dar. Ali eu me encontrarei e falarei com você. De cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os varais para se carregar a mesa. Os varais devem ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho. Porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, com seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda, com 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo delas 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmar os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado oeste, faça 6 armações e mais 2 para os cantos da tenda.
As armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As duas armações que formam os dois cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações do lado norte da tenda, 5 para as armações do lado sul e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás da tenda. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça um altar quadrado de madeira de acácia, com 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, ponha 4 pontas que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas, pás, bacias, garfos e braseiros, todas essas peças em bronze. Faça uma grelha de bronze com 4 argolas de bronze nos cantos, debaixo da beirada do altar. Repouse a grelha até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça varais de madeira de acácia e revista-os de bronze. Os varais deverão ser enfiados das argolas, de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar, feito de madeira, será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. Tópico 2. Cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Êxodo 31, versículos 3 a 5. Subtópico 1. Cheios do Espírito para realizar a obra. Subtópico 2. Habilidades especiais para obras especiais. Subtópico 1. Então, cheios do Espírito para realizar a obra. O texto bíblico diz: o enchi do Espírito de Deus, ou do Espírito Santo. Essa afirmativa vai ao encontro de que nós, pentecostais, sempre afirmamos: não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. O texto em destaque declara que toda a criatividade, sabedoria, entendimento e ciência para construir o tabernáculo e talhar cada peça em ouro, prata, bronze e madeira promanavam do Espírito de Deus. Aqui há uma verdade maravilhosa para nós. Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Nessa perspectiva, colocamos todas as nossas habilidades aprendidas dos bancos das escolas, das faculdades e da jornada da vida a serviço do Rei Jesus. Assim, Deus nos usará poderosamente. Portanto, a simbologia da capacitação espiritual para a construção do tabernáculo se constitui figura de realidade espiritual do povo de Deus no ministério cristão. Atos 6:13, Efésios 5:18. Então, isso é imprescindível entender. Para se fazer a obra de Deus, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Olha, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo: enchei-vos, é você que vai se encher do Espírito. Tem gente esperando assim que ele já foi cheio, foi batizado do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Então você não pode ficar pedindo para ser cheio, você agora é que vai se encher. Você vai ficar agora o quê? Orando, estudando a Bíblia, aí você vai se enchendo, vai sendo cheio. Você vai dando lugar, espaço para o Espírito Santo. Quanto mais espaço você der, mais você vai sendo cheio. A Bíblia diz que você deve orar em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais cheio do Espírito Santo você vai ficar. Quanto mais você evangelizar, quanto mais você ler a Bíblia, né? Quanto mais você jejuar, aí você vai sendo cheio do Espírito Santo. Então é preciso orar. E orar não é orar 15 minutos, meia hora, uma hora. É orar mesmo. Orar muito. Veja, Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí se entende que eram 3 horas por dia.
Assim a igreja era antigamente. As pessoas oravam, e oravam muito. E como nós vimos, para Bezalel fazer aquilo que tinha que ser feito, ele tinha que ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Isso prova claramente que para fazer a obra de Deus é necessário ser cheio do Espírito Santo. Veja lá, em Atos, nós vamos ver que para servir as mesas, servir as pessoas, foi dito, escolham homens cheios do Espírito Santo. Está bem claro isso. Se para servir mesa, servir comida para as pessoas, precisava ser cheio do Espírito Santo, você acha que para dirigir igreja, para dirigir um departamento da igreja, para tocar um instrumento na igreja, você não precisa ser cheio do Espírito Santo? Esse cheio aí é continuamente, não é um dia por ano, como tem muita gente que só fala em línguas uma vez por mês, aí uma vez por ano. Não, é cheio continuamente. Essa palavra aí, essa frase, cheio do Espírito Santo, indica isso. Então é preciso haver isso, é preciso buscar isso. E a liderança da igreja tem que estar nesta condição para ser liderança. Tem que viver cheio do Espírito Santo. Então não adianta nada você ter diploma de teologia, de tudo. Você não vai pegar canudo de curso de teologia e bater na cabeça do endemoniado e falar, sai. O demônio não sai não, um canudo não. É preciso você orar, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Você não vai chegar com um canudinho seu lá de diploma e bater lá na enfermidade da pessoa e falar, sai, enfermidade. E não adianta, não vai sair não. Ninguém vai ser curado com um canudinho de seu diploma, não. A obra de Deus é prática. Prática. É ser cheio do Espírito Santo. É ter autoridade vinda de Deus. Não é autoridade vinda da escola. Então entenda isso. É importante estudar. Eu sou formado em teologia. Sou bacharel em teologia. Mas para fazer a obra de Deus, não é só saber letra. Cuidado, tem muita gente pensando assim. Estão aí hoje preparando pessoas para assumir igreja, dirigir igreja, que só têm conhecimento teórico. Não são pessoas cheias do Espírito Santo. Pelo contrário, só tem teoria, só letra. E a igreja, ela não foi fundada assim. A igreja foi fundada no dia de Pentecostes. As pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aí começou a igreja. Então tome muito cuidado. Você líder que está colocando aí pessoas para dar aula na escola bíblica dominical que não são batizadas no Espírito Santo. Você que está colocando pessoas para dirigir igreja não são batizadas no Espírito Santo. Você que está colocando pessoas em cargos na igreja que não são batizados no Espírito Santo. Muito cuidado, você está traindo o Espírito Santo, você está ofendendo o Espírito Santo. Você está dizendo que não é necessário ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para fazer as coisas na igreja. Muito cuidado com isso. Subtópico 2. Habilidades especiais para obras especiais. A Bíblia mostra uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão. Romanos 12, 3 a 8 e 1 Coríntios 12, 4 a 6. Dons esses que foram distribuídos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, na mesma perspectiva do processo da escolha de Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades especiais. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem toca precisa ser habilidoso no ofício instrumental. Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação de texto e da retórica. Enfim, as necessidades de habilidades especiais para realizar obras especiais são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas para atividades bem específicas. É verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades naturais. No entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na igreja local. Então existem aí vários dons. Existem dons do Pai, existem dons de Cristo, existem dons do Espírito Santo. Tudo são o quê? Capacitações sobrenaturais. Então, a primeira coisa é o quê? Ser batizado no Espírito Santo. Depois vem o quê? Os dons, as capacitações
sobrenaturais. Então, Deus, por exemplo, pode dar uma capacitação sobrenatural para alguém para o quê? Governar, né, um trabalho na igreja, uma determinada obra que Ele quer que a pessoa faça. Então aí vem os governos, né? Vem aí, por exemplo, um trabalho na secretaria de uma igreja, na secretaria de uma convenção. Então, a pessoa sabe mexer com isso, peça a Deus uma capacitação sobrenatural para fazer isso. Então é preciso, é claro, ter uma vida santa. Tem os dons de Cristo, que são o quê? Os ofícios da igreja, os ministérios. Efésios 4:11, olha aí. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. São os oficiais, são pessoas dadas por Jesus à igreja. Então, cada pessoa dessa deve o quê? Ser cheia do Espírito Santo e ser capacitada para exercer essa função. Tem o chamado eclesiástico, que a gente chama, né? A pessoa chama. Então, os pastores humanamente chamam pessoas. Mas nós estamos falando aqui de ministérios sobrenaturais, dados por Cristo à igreja. Não são pessoas chamadas por pessoas, são chamadas por Deus. Então, o que o ministério vai fazer? A pessoa só é confirmada naquilo que todo mundo já sabe que ele foi chamado para fazer. Então, Deus dá, Jesus escolhe esse ministério, coloca a pessoa na igreja. Todo mundo já sabe para que ele serve. Só precisa o quê? Ser usado na obra de Deus. Então, Deus mostra e o ministério confirma e vai usar essa pessoa nesta área. É assim que funciona. É um ministério dado por Cristo, não é por homens. É assim que deve funcionar. Agora, existem os dons do Espírito Santo, que são o quê? Capacitações sobrenaturais para que as pessoas façam a obra de Deus. Aí existe o quê? Vários dons. Tem lá palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, fé, dons aí milagres, tem aí os dons de curar, tem profecia, tem variedade de línguas, tem interpretação de línguas. São o quê? Capacitações sobrenaturais para quem quer fazer a obra de Deus. Então, todos esses dons são dons que vêm de Deus para ajudar, para potencializar a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se desenvolva muito mais e muito mais rapidamente e produza muito mais eficientemente. Por isso que, quando a igreja começou, nós vamos ver as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Direto nós vamos ver isso acontecendo. Atraía multidões e elas se convertiam. Primeira pregação, quase 3.000 almas. Segunda pregação, Porta Formosa, quase 5.000 almas. Olha aí, era assim sempre. Olha lá, Filipe, Samaria. Por que eles se convertiam? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Olha lá, Paulo, em Listra, o homem aleijado andou. Todos podem ter dons? Claro que podem. Não só podem, devem ter esses dons em operação. Então a igreja é um corpo, e se todos esses dons operarem, essa igreja vai produzir muito, vai crescer muito. Pregações serão diferentes, trarão resultados muito mais, milhares de vezes superior ao que acontece hoje. Ore muito, mas ore muito mesmo. Aprenda a jejuar, aprenda a estudar a Bíblia, dependendo da inspiração do Espírito Santo, e você vai ver como é que você vai fazer uma grande obra para Deus, vai ser usado tremendamente por Deus.